Fernando, muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem? Tô super feliz de estar aqui. A gente é que está super feliz por várias razões. É tão bonito ver, em primeiro lugar, a valorização de um idoso. Acho que isso é tão, infelizmente, incomum no Brasil. Um neto numa relação tão bonita com uma avó e o Alzheimer nessa história toda, que é uma doença que chega para tantas famílias. A gente tem ainda muita dificuldade em saber como lidar com isso. Né? Demais. Demais. E você enfrentou tudo isso de uma forma tão bonita como a gente vai contar aqui. Deixa eu mostrar. Esse aqui é o livro Quem? Eu? Isso. Que você conta toda a nossa trajetória, aventura. toda a aventura. Aventura. Eu digo que foi uma aventura porque realmente foi uma aventura. Foi, né? Do Fernando com a dona Nilva. E aí tem a dona Nilva num sorrisão aqui. Coisa mais linda. Aí tem um livro que é um pouco mais recente, esse aqui é de 2014, 2014. Esse aqui é 2016. Vovô é um super-herói. Aí aqui é uma ficção. Isso, foi inspirado no meu avô. Meu avô também, para mim, era um super-herói. Não pude conviver com ele por muito tempo. Ele foi diagnosticado com câncer. E eu, como era muito pequeno, eu fui privado dessa despedida. Porque eu era muito pequeno, ninguém queria falar comigo sobre câncer, sobre doença terminal, sobre morte. Então, eu perdi o meu avô super-herói de uma forma muito brusca. De um dia para o outro, eu acordei, ele não estava mais lá. E eu não sabia de tudo o que estava acontecendo já há algum tempo. Essa foi a perda que realmente eu nunca superei e eu nunca vou superar, porque eu não fiz parte da perda. Eu não fiz Assim parte como desse aconteceu momento, com a sua avó. Como eu fiz com a minha avó, exatamente. Fernando, a gente vai conversar um pouco sobre a aventura, mas esse livro que narra toda a história, como eu disse, de você deixando toda a sua vida para cuidar da sua avó. A princípio, não era um livro para ser publicado e vendido. Era um livro para sua própria família. Era uma realização nossa. Por que a ideia de escrever, de documentar isso para a família? Porque a minha avó leu a vida inteira, como tu mesmo disseste, a avó devorava os livros da escola, ela frequentava a biblioteca do meu colégio muito mais do que eu, ela adorava tudo que era tipo de temática. E eu pensei, poxa, que incrível que seria encerrar esse momento da vida da minha avó, encerrar a vida da minha avó, com um livro onde ela se reconhecesse na capa, para ela assinar para a filha, para o neto. E eu acabei lançando em homenagem a ela. Não era um projeto para ser lançado em livrarias, mas hoje tem sido... É o meu segundo filho, meu primeiro foi ela. E eu estou extremamente grato com o resultado que ele está gerando nas famílias, as pessoas que têm lido o livro, que têm visto todos os nossos projetos e, com base nisso, mudado a forma como encaram não só a sua própria velhice, mas também a velhice dos seus avós, a velhice dos seus pais e todas as suas relações. Isso é uma vitória. Como é que é essa relação? Porque tem aquela máxima, né, que vó é mãe duas vezes. A tua avó foi mãe mesmo. Foi, muito. Foi super mãe, tanto da minha mãe... Quanto sua. Quanto minha também. Mãe, e no avó. final da história, o que era neto se tornou filho, que acabou se tornando pai. Como é que funciona essa matemática? A gente desempenhou todos os papéis ali. Eu acho que ninguém se manteve no seu papel natural, no seu vínculo natural. Primeiro, que eu acho que é essencial, nós criamos um vínculo de amizade, todos na minha família. Tanto com o meu pai, que é um grande amigo, quanto com a minha mãe, com a minha avó, que foi a minha melhor amiga. Depois disso, claro, que criando esses vínculos afetivos que são muito bem estabelecidos, fica um pouco mais fácil tomar a decisão de cuidar e de estar ao lado nos desafios. Né? Eu digo isso muito nas palestras, quando alguma senhora levanta a mão e diz eu vou ser avó agora, eu quero muito ter um neto como você. Eu digo, bom, então você vai ter que ser uma avó como ela. Claro. Porque é um caminho de duas mãos, não adianta ser uma avó ausente e querer um neto presente. Isso é um caminho de duas mãos, com certeza. Então, a minha avó foi uma avó sensacional, nós desempenhamos todos os papéis ali, eu fui filho, fui neto, fui um pouco pai também. Claro que enxergando a diferença de ser um pai que cria uma filha para a vida e de criar a sua filha para que ela possa se despedir, tem algumas diferenças muito relevantes. Agora, o Fernando, quando uma doença como Alzheimer chega na família, acho que você diz, né, que tem duas coisas muito fortes. A primeira é a negação. Isso não está acontecendo na minha família. E a outra, que até justifica a primeira, né, é aquela coisa, não, é só um esquecimentozinho, né? Não quer dizer que seja um Alzheimer. Na sua família, foi assim que aconteceu? Foi. E eu acho que isso é um pouco padrão.
Acho que todas as famílias encaram essa negação sistemática, não só após o diagnóstico, mas também antes dele. Quando a gente não busca uma resposta, porque a gente encara todos os sintomas típicos do adoecimento do Alzheimer, tanto o esquecimento quanto a desorientação, algumas alterações de comportamento, a gente encara eles como sendo típicos do envelhecimento. Sim. Não é uma doença que está se manifestando, é o processo do envelhecimento. Então a gente não busca um diagnóstico, até porque a gente já tem medo de encontrar um diagnóstico. A partir do momento que a gente descobre o Alzheimer, não é um diagnóstico do câncer, que eles te mostram os exames e dizem, aquilo ali que a gente vai ter que tirar, aquilo ali que vai acontecer. É desse tamanho. Exatamente, né? O tratamento vai ser esse. E tem também a esperança que é mantida no câncer. Né? O Alzheimer é uma doença incurável. É um diagnóstico possível que migra para um diagnóstico provável. E nós não saímos desse provável. É depois de uma eliminação de hipóteses que a gente encara como sendo um diagnóstico provável, mas a certeza, a 100% de certeza do diagnóstico, só após uma análise do tecido cerebral que vem após o óbito. Então, nós não temos essa certeza do diagnóstico que facilita para o familiar negar a doença. Pô, é uma doença incurável, que é um diagnóstico provável. Não, minha avó está ficando velha. Minha avó não está com doença nenhuma. Pô, eu não tenho influência nenhuma para curar minha avó, então eu não vou aceitar que ela tenha uma doença. Quando vocês viram que a doença foi avançando, vocês começaram a tomar uma série de cuidados. Por exemplo, a sua avó não podia mais morar sozinha, né? E aí vocês fizeram com que ela mudasse de casa, meio sem ela perceber que estava mudando de casa, né? Conta pra mim como é que foi. Porque foi feito no momento certo. Claro que isso gera grandes problemas para a família, porque tu fica naquela aflição. A pessoa mora sozinha, tu já sabes que existe um diagnóstico do Alzheimer, mas tu fica sempre aflito, porque, poxa, a pessoa está lá sozinha, eu tô aqui. Mas, se tu colocares ela dentro da tua casa a partir desse diagnóstico, tu vais tirar toda a independência e autonomia dessa pessoa, tu vai atingir a dignidade dessa pessoa mostrando que ela não pode mais desempenhar suas funções e tu vai, talvez, até acelerar esse processo com uma depressão que possa se manifestar. Então, é importante avaliar as etapas do Alzheimer, é uma doença de 3 estágios. Quando há consciência dos... 3 estágios. 3 estágios. Quando há consciência dessa própria limitação, que é quando o idoso percebe o esquecimento, percebe que não lembra alguma palavra, ele fica nervoso, ele fica aflito, ele fica triste, preocupado. Então, esse primeiro momento do Alzheimer, ele afeta também a tua independência, a tua tomada de decisões, mas é um momento onde a gente deve tentar ainda, por mais que seja cansativo, preservar a independência desse idoso, preservar a autonomia, a tomada de decisão, não dizer que roupa que ele tem que vestir, deixar ele... mas não combina, azar, não é o momento da vida em que ele tem que combinar roupa, é o momento da vida em que ele tem que ter a dignidade de escolher o que ele vai vestir. Entende? Então, são esses pequenos detalhes, porque a autonomia é a tomada de decisão, né? Claro. E a independência é a execução dessa decisão. Então, a gente tem que manifestar, mesmo que seja nos pequenos detalhes. O que você quer comer? Não, você não pode comer isso, porque você já comeu batata frita ontem. Mas não é uma criança, é uma pessoa idosa que tem um diagnóstico terminal. Será que não dá para deixar ela escolher o que ela vai comer? Mesmo que seja uma decisão ruim, não dá para dosar isso? Quem sabe diminui a porção, amanhã tenta de novo inserir uma salada. Claro, depois de um mês a gente vai ter que tentar outra abordagem. Claro. Mas também ser um pouco mais flexível. Como eu disse, ser o pai de alguém que está se despedindo da vida. Por quanto tempo ele vai ter esses prazeres? Mas, por exemplo, com uma relação tão próxima como vocês tinham, você curtiu de fato a sua avó até o último momento, numa relação muito bonita de amizade, de valorização da sua avó, do idoso, deixou toda a sua vida para viver isso, naquele período. Como foi a sensação de falar, oi, vó, e ela não saber mais quem era você? Terrível, foi a pior experiência que eu já tive na minha vida, o dia que a minha avó perguntou para mim se tinha netos. Aquilo ali para mim, ele destruiu comigo. Eu chorei, eu gritei, eu perdi totalmente a paciência na frente dela. Não me culpo, porque eu acho que quem ama muito também enfrenta esse momento onde tu não... a gente falou da negação, né? Da negação diagnóstica. Quando a avó me esqueceu pela primeira vez, foi quando o Alzheimer me derrubou, de fato, mas eu tive que me apoiar nele para levantar, porque eu pensei, bom... Então, nada no mundo faria minha avó esquecer de mim se não fosse uma doença como é o Alzheimer, uma doença extremamente complexa, neurodegenerativa, de progressão lenta, incurável, de 3 estágios, todas as características. Né? Nada no mundo faria minha avó esquecer de mim. Então, a minha avó não está apenas ficando velha, ela tem uma doença complexa. Foi quando eu comecei a aceitar e eu não me arrependo de ter perdido a paciência, porque realmente... eu não posso agir de forma blasé quando a pessoa que eu mais amo no mundo olha para mim e pergunta quem eu sou. Aquilo é uma desconstrução de tudo que eu imaginava,
a partir daquele meu erro de perder a paciência, eu me modifiquei para que nas próximas vezes, e isso aconteceu muitas vezes, você estivesse mais preparado. Eu pudesse estar mais preparado, mas era um momento meu, eu precisava daquilo também. Eu vou ler um trecho aqui do seu livro, é uma carta, que eu achei muito bonito. E aí, vou chorar. Vó, estou há 4 horas sentado ao pé da tua cama, guardando teu sono. Fui de neto a pai em um pulo. Experimentei uma vida diferente, difícil e gratificante. Quando tu dormes, quero estar ali, controlando tua respiração e observando se algo te incomoda. Um pesadelo, talvez. Acho que todo pai tem essa sensação de que na nossa presença, nada de mal te acontecerá. Segue a carta lindíssima e termina assim. Obrigado por permitir que eu retribua tudo que nos deste. Falo em nome de toda a família quando digo, te amo, minha filha. Essa carta que tu leste mexe comigo porque foi a última noite que ela passou em casa. Daquela noite ela foi para o hospital e ela não voltou do hospital. E eu não me arrependo de nada que fiz. Pelo contrário, o meu objetivo hoje é que livros como esse não tragam nenhuma repercussão. Porque o dia que isso acontecer é porque é comum. Que isso seja cotidiano, né? Que isso seja cotidiano. Que um livro como esse não venha para um programa de televisão, como é necessário hoje para que as famílias olhem para o lado e vejam, poxa, tem gente envelhecendo na minha casa e eu estou lendo um livro sobre um rapaz que fez o que eu podia ter feito, pelo menos um pouco. E eu não fiz nada demais, a única coisa que eu fiz foi publicar a nossa história, porque muitas outras famílias fazem muito mais do que eu pude fazer pela minha avó. E eu admiro isso demais. Mas a gente tem que ter noção também do alcance que as nossas atitudes podem ter. Hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, o que a gente pode fazer não tem palavras que descrevam. Muito legal, Fernando. Se você tivesse que, de repente, elencar o maior aprendizado que na tua experiência com a tua avó é uma coisa que você vai levar para o resto da tua vida, você é super novo, tem uma vida gigante pela frente ainda, o que nunca você vai deixar para trás, que ficou cravado? São tantas coisas. Sempre que me perguntam isso numa entrevista, eu dou uma resposta diferente, porque a minha avó me ensinou tanta coisa. Você vai lembrando de coisas diferentes. E as pessoas, elas tendem a achar que uma pessoa com demência, ela não aprende e não ensina mais nada. Mas aprender não depende de alguém te ensinar alguma coisa, depende de você querer aprender, de você estar disposto a aprender alguma coisa em qualquer situação da vida. Mesmo que seja olhando para uma parede branca, você vai aprender alguma coisa se você estiver disposto a isso. A minha avó me ensinou, dentre tantas outras coisas, que por mais que pareça fácil tentar mudar o outro, às vezes a gente vai ter que mudar algo dentro de nós e sair da zona de conforto. Eu queria tanto mudar o Alzheimer da minha avó, eu queria tanto ter mudado ela, mas eu não consegui e aquilo foi tão frustrante até o momento em que eu vi que eu podia mudar quem eu era e a forma como eu interpretava e reagia a tudo o que estava acontecendo. E aquilo mudou a minha vida, mudou o nosso dia a dia, mudou a vida da minha avó, mudou a morte da minha avó, mudou a minha vida. E hoje, sempre que eu tento mudar alguém, eu penso, será que não vai ser mais fácil tentar mudar algo em mim? Será que eu não vou ganhar mais do que apenas trazer algo para essa pessoa? Será que não vou trazer um bem para mim também? Olha, é uma narrativa muito bonita, você lida com a história que é difícil, obviamente, mas com muita leveza. Você vai narrando as aventuras, né? Desse neto com a avó e dessas relações que vão se invertendo de um jeito muito bem-humorado. Então, parabéns, Fernando, parabéns mesmo. E que o teu exemplo, essa exceção, infelizmente, que acabou sendo o teu comportamento com a tua avó, possa, de fato, ser replicado em outras famílias. Tomara. Precisa muito. A gente precisa entender, não só, acho que a gente tem que ir por 2 caminhos. A gente tem que entender que o governo tem também responsabilidade no envelhecimento da população, porque como ninguém envelhece em 4 anos, não é uma grande preocupação. Mas o governo tem parcela dessa responsabilidade no envelhecimento das pessoas, que é muito difícil. E nós temos o restante dessa responsabilidade quando essas pessoas não zelam mais pela própria dignidade ou pelos cuidados básicos. Isso é nossa responsabilidade, não tem como se ausentar. Eles podem esquecer, eles têm uma justificativa, a gente não tem. A gente tem que fazer a nossa parte. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Prazer enorme ter tido você aqui. Todo meu. Muito obrigado.